Nosso tema de hoje, pessoal, inadimplemento relativo das obrigações, que a gente chama de mora. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Pessoal, na aula passada, nós vimos sobre o inadimplemento absoluto das obrigações, né? Que é aquela situação onde o credor não tem mais interesse no cumprimento da prestação. Então, o devedor não cumpriu e o credor não tem mais interesse nesse cumprimento, né? Agora, pessoal, nós vamos ver a situação onde o nosso devedor não cumpriu, mas o credor ainda tem interesse na prestação. E a gente vai ver que, na verdade, na situação da mora relativa, às vezes o descumprimento não se dá por culpa do devedor, mas pode se dar por culpa do credor também. Então, olhem lá, pessoal, que o conceito do inadimplemento relativo é interessante. O inadimplemento relativo, pessoal, ele vai ocorrer quando há o retardamento no cumprimento da prestação, tá? Só que essa prestação ainda interessa ao credor. O cumprimento tardio da prestação ainda interessa ao credor. Vai ser mora, pessoal, vai se tratar de mora quando nós tivermos o atraso culposo dessa obrigação. Se não há culpa, pessoal, nós não temos mora. A gente pode até ter um inadimplemento relativo, mas nós não temos mora. Então, a mora, pessoal, depende da culpa. Tá? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Sem culpa, não há mora. Sem culpa, não há mora. Isso é importante, pessoal, por alguns fatos que até ocorrem no nosso dia a dia. Por exemplo, a sua conta de telefone vence hoje e não chegou a sua fatura lá na sua casa para pagar. Você não optou pelo meio de fatura digital, então você precisa receber o boleto lá para pagamento e sua conta não chegou para pagar. Veja, pessoal, nessa situação, se você não paga no dia do vencimento, você está em mora? Não, tá? Não está em mora. Nós tivemos algumas operadoras aí que foram multadas pelo PROCON por causa disso. O que acontecia? Ela toda hora mandava a conta atrasada para o consumidor, falava para o consumidor que ele tinha que pegar o código de barras, que ele tinha meios de acesso ao código de barras, e que por isso, então, ele deveria ter pago, e como ele não pagou, incide a mora. Não incide, tá, pessoal? Se o consumidor não optou pela conta digital, não tem mora. Tá? Se a conta chegou atrasada, não há mora, porque não há o retardo culposo da obrigação pelo devedor. Tá? Então, não há mora. A nossa operadora, aí, no caso, não vai poder cobrar juros e correção monetária da conta que chegou atrasada lá na sua casa. E lembrando que esse tipo de obrigação aí é querable, ou seja, é a regra. O credor tem que buscar o pagamento na casa do devedor. E como que ele faz isso? Enviando a conta. Agora, se ele envia a conta atrasada, não tem como o devedor pagar. Então, a regra é essa, pessoal. Tanto que algumas operadoras foram multadas pelo PROCON por causa disso. Para haver mora, tem que ter o atraso culposo no cumprimento da prestação. Basicamente, pessoal, nós temos duas modalidades de mora, que estão lá no artigo 394. Olhem lá. Considera-se em mora o devedor que não efetua o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, veja, pessoal, que de acordo com o artigo 394, nós temos duas modalidades de mora. Nós temos a mora do devedor e nós temos a mora do credor. Logicamente que a mora do devedor é a mais comum, né? Nós temos as duas modalidades, mora do devedor e mora do credor. Considera-se mora o devedor que atrasa o cumprimento da obrigação e o credor que se recusa ou se nega a recebê-la na forma devida, né? E aí, então, nós vamos para a primeira forma, que é a mora do devedor. Certo, gente? A mora do devedor, ela também é conhecida por essas expressões aqui, mora solvente ou debende ou debitores, tá?
com 3 expressões latinas que são bastante comuns, tá? Então tem que saber. Sempre quando você vê a expressão mora solvendi, que é a mais comum, significa mora do devedor. O que é a mora do devedor, pessoal? É quando esse atraso que nós vimos ali em cima se dá por fato imputável ao devedor. Ou seja, pessoal, o devedor atua culposamente para descumprir a obrigação, seja porque ele esqueceu de pagar a conta, seja porque ele não quis pagar a conta, ou seja porque ele não tinha dinheiro para pagar a conta. Vejam que nessas 3 situações nós temos fatos imputáveis ao devedor. Então, nessas situações, nós temos a mora do devedor, certo? Então, o atraso é por culpa do devedor, seja porque ele esqueceu, seja porque ele não tem dinheiro para pagar, ou seja porque ele não quis pagar. Ah, não vou pagar, não quero pagar. Beleza. Mora do devedor. Sobre isso aí, pessoal, um ponto importante é o que está lá no artigo 396, só para a gente frisar a questão da culpa. Só tem mora o devedor se houver culpa dele no inadimplemento. Tá? Isso está lá no artigo 396 do Código, vou frisar isso novamente. Ó. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Tá? Então, para ter mora, pessoal, precisamos de culpa, precisamos de um fato imputável ao devedor. E como eu disse para vocês, pessoal, se a empresa lá, a operadora do telefone, ou do cartão de crédito, ou da energia, atrasa na entrega da fatura, pessoal, se você não optou pelo meio digital de pagamento, você não é responsável pela mora. Não há mora. Por quê? Porque não há fato imputável ao devedor. Tá? E não adianta querer alegar outra coisa. Ah, mas pode pegar o código de barras lá pelo telefone ou pela internet. Não. A dívida é querable. Se a dívida é querable, a operadora tem que mandar a conta para você. Ou pelo meio digital, ou pelo meio físico. Basicamente, pessoal, nós temos 2 espécies de mora. Nós vamos ter a mora ex re e a mora ex persona. E aqui, pessoal, não tem outra expressão, tá? É expressão em latim mesmo. Mora ex re e mora ex persona. O que é a mora ex re, pessoal? É a mora regra, tá? Então, é aquela que vai decorrer da lei, pessoal. Descumpriu, está em mora, automaticamente. Por isso que a gente fala que é a mora automática. Quando a gente fala que é mora automática, pessoal, significa que não precisa notificar. Então, basta o devedor descumprir a obrigação, automaticamente ele já está em mora. Basta ele descumprir a obrigação, ele automaticamente já está em mora. E aí, então, pessoal, nós vamos aplicar o artigo 397 do Código. O que fala o artigo 397 do Código? Ele vai trazer para nós a seguinte ideia. Primeiro, a mora é ex re. A mora regra é a mora ex re. E ele vai trazer para nós, pessoal, a situação, os requisitos para ocorrer. Então, vamos lá. 397. O que ele fala? O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, olhem aí, pessoal. Quando que eu vou ter a mora ex re? Primeiro, eu preciso de obrigações líquidas e positivas. Primeiro requisito. Preciso de obrigações líquidas e positivas. Obrigações ilíquidas e obrigações negativas não tem como ter mora ex re, tá? Obrigações ilíquidas e obrigações negativas não tem como ter mora ex re. Segundo requisito, pessoal, eu preciso ter um termo final. Tá? Então, a minha obrigação tem que ser líquida e positiva e tem que ter um termo final. Tem que ter um prazo para pagamento, pessoal. Tem que ter um vencimento. Tem que ter um vencimento. Senão, não tem como eu ter a mora ex re.
Então, tendo esses dois requisitos aqui, a gente fala que a mora aqui trabalha essa regra, dies interpellat pro homine, ou seja, o prazo interpela pelo homem. Tá? Então, o próprio prazo, pessoal, é a interpelação. Venceu a obrigação, o credor não precisa fazer nada. Ele não precisa notificar, ele não precisa avisar, ele não precisa mandar mensagem. O devedor automaticamente está em mora. Então, pessoal, a conta vence hoje. Venceu hoje. Eu não paguei, amanhã eu estou em mora. Precisava pagar o boleto do livro que eu lancei esse ano. É um boleto lá. Esqueci de pagar. Esqueci, simplesmente esqueci. Venceu e eu esqueci. Né? No dia seguinte eu lembrei. Putz, o boleto. Não tem o que fazer. Eu esqueci. Vencia dia 26, eu esqueci. E o pior, o boleto estava aqui na minha frente. E eu esqueci. De manhã, a hora que eu sentei no computador, que eu olhei para o lado do boleto, falei, nossa, esqueci de pagar. E não era um boleto barato, né, gente? Era um boleto considerável, com uma multa considerável e com juros considerável. Né? Então, mas eu esqueci. Então, eu agi com culpa, estou em mora, me sujeito aos efeitos da mora. Né? Não precisou o credor se manifestar. Automaticamente eu estou em mora. A hora que eu fui pagar o boleto no dia 27, eu já tive que pagar os efeitos da mora. Tive que pagar o principal mais todas as consequências. Isso aqui é bom, pessoal, porque isso aqui vocês já visualizam bem na prática. Né? Isso aqui já, a maioria de vocês, se um dia não atrasou uma conta, um dia vai atrasar. Então, mora ex persona, pessoal, é a exceção. Então, vamos colocar aqui. É a exceção. Como é que ela vai funcionar, pessoal? Ela vai ocorrer quando não há esse prazo para cumprimento aqui, ou quando a nossa obrigação não é positiva. Obrigação ilíquida não, mas quando a obrigação não é positiva também, pessoal. Que aí a obrigação ilíquida precisa de liquidação, né? Então não. Mas a mora ex persona, pessoal, uma obrigação de não fazer, por exemplo, é mora ex persona. A mora da obrigação de não fazer é ex persona, precisa da notificação. Então aqui, pessoal, é preciso que o credor atue para constituir o devedor em mora. Tá? Como é que ele vai atuar, pessoal? Ele vai notificar o devedor. O credor vai notificar o credor. Por isso que a mora é ex persona, tem esse nome. Porque ele precisa notificar o devedor de que ele está em mora, que ele descumpriu a obrigação e, portanto, ele está em mora. Como é que se dá essa notificação? Pessoal, pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. E ela está presente no parágrafo único do artigo 397. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Requisitos, pessoal. Quais são os requisitos para nós termos a mora do devedor? Primeiro requisito, nós temos 4 requisitos. Primeiro requisito, existência de dívida líquida e certa. Existência de dívida líquida e certa. Tá? Se a nossa dívida não é líquida e certa, precisa, então, eu tornar essa dívida certa e líquida. Então, obrigações ilíquidas, pessoal. Obrigações ilíquidas e obrigações de dar coisa incerta não tem mora, enquanto não se tornar certa. Aí, segundo, exigibilidade. Precisa estar vencida. Tem que ser exigível, ou seja, tem que estar vencida. Né? Terceiro, deve haver culpa do devedor, como nós vimos. Fato imputável ao devedor. E, por fim, pessoal, viabilidade do cumprimento tardio. Porque se o cumprimento tardio não é viável, pessoal, aí, né, não vamos ter mora. Aí a gente vai ter um inadimplemento absoluto. Se não é viável de
complemento absoluto. Artigo 395, parágrafo único. Olhem lá. Se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, ou seja, inviável ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e dano. Como eu disse, pessoal, às vezes o cumprimento tardio é até possível, mas não tem interesse nenhum para o credor mais. Então, nessa situação, não tem por que eu ter cumprimento. Efeitos, pessoal. Primeiro efeito da mora do devedor, a responsabilização do devedor por 6 pontos, pessoal. Além do devedor ter que pagar o principal, o devedor ainda vai ter que responder pela cláusula penal, que a gente popularmente chama de multa, pelos juros moratórios, pela correção monetária, se for o caso, pela indenização pelos prejuízos experimentados pelo credor, se for o caso, e pelas despesas com a cobrança e processo, e aí envolvendo as custas e honorários de advogado, pessoal. Então, cláusula penal, juros moratórios, correção monetária, indenização pelos prejuízos e despesas com a cobrança e processo. Então, ele tem que responder por tudo isso aqui, pessoal. Essa aqui é a primeira consequência da mora do devedor. A segunda consequência da mora do devedor, pessoal, é a exceção a uma regra que vocês têm estudado desde as obrigações de dar coisa certa. Pessoal, vejam que desde a obrigação de dar coisa certa, a gente está falando se a coisa pereceu sem culpa do devedor. Se a coisa pereceu sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se a coisa pereceu sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se a coisa se deteriorou sem culpa do devedor, entregar-se-á no estado em que se encontra. Tá? Então, veja, pessoal, sempre a gente viu essa regra. A mora, pessoal, faz mudar essa regra. Agora, pessoal, com a mora, o devedor passa a responder pelo fortuito e força maior. Ou seja, pessoal, a gente viu lá atrás que quando o devedor não está em mora, se cair um raio na cabeça do bala no alvo e o bala no alvo morrer, o devedor não responde, certo? Se o devedor estiver em mora, pessoal, e cair esse raio na cabeça do bala no alvo, o devedor vai responder. Essa regra, essa mudança da regra pela mora, está no artigo 399 do Código. Olhem lá. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se esses ocorreram durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda que quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Ou seja, pessoal, a nossa responsabilidade do devedor aqui passa a ser objetiva. Objetiva. Então, a regra, pessoal, é que o devedor em mora responde independentemente de culpa. E ele só não vai responder se. Só não responderá se provar que. 2 pontos. Primeiro, se provar. Não, vou mudar aqui, ó. Salvo se. Só não responderá se provar alguma excludente de responsabilidade civil, principalmente culpa do credor ou de terceiro e que o evento danoso ocorreria mesmo se tivesse cumprido a obrigação no prazo convencionado. Tá, pessoal? Então, vejam, a regra é que o devedor em mora responde independentemente de culpa. Ele só não vai responder se ele provar alguma excludente de responsabilidade civil. E aqui as duas que são aplicáveis, pessoal, é culpa do credor ou de terceiro
e evento danoso ocorreria ainda que ele tivesse cumprido no prazo convencionado. Até que a primeira excludente ali, culpa do credor e do terceiro, não é difícil de acontecer. Agora, pessoal, provar que o evento danoso ocorreria ainda que tivesse cumprido a obrigação no prazo é muito complicado. Por exemplo, na hipótese do raio, pessoal, você vai ter que provar que lá na fazenda do credor cairia um raio e que o cavalo morreria de qualquer forma, ou seja, isso é praticamente impossível. É prova de fato, a gente chama isso aqui de prova diabólica, né? É uma prova que é praticamente impossível de você produzir. Então, pessoal, é bastante complicado. Então, regra, responsabilidade objetiva, o devedor em mora responde independentemente de culpa. Mora do credor agora, pessoal. Mora do credor. Mora do credor também tem 3 expressões latinas para caracterizar, né? Mora accipiendi, credendi e creditores. Tá? Tem essas 3 expressões aqui também. Aqui, pessoal, é a mora quando a culpa, quando o fato é... A mora ocorreu quando o atraso ocorreu por culpa do credor. O fato aqui é imputável ao credor. Então, atraso no pagamento ocorre por culpa do credor. Então, nós temos aí a situação onde há uma recusa injustificada no recebimento da prestação pelo devedor, ou em fornecer um instrumento de recusa. E, na verdade, pessoal, eu vou um pouco mais longe do que esse conceito aí que está nos livros. E eu considero, na verdade, pessoal, que praticamente todas as hipóteses, tirando as 2 últimas, os 2 últimos incisos lá do artigo 335, mas praticamente todas as hipóteses da consignação em pagamento, que é a recusa injustificada, a impossibilidade de recebimento, ou o credor não ir receber, ou o credor for incapaz, ou o credor está em lugar incerto e não sabido, ou o credor é ausente, ou qualquer outro, a maioria dessas situações aí, pessoal, da consignação em pagamento, configuram mora do credor. Então, vejam que, sendo a culpa do atraso responsabilidade do credor, então ele está em mora. Logicamente que aquelas hipóteses mais claras, onde ele recusa injustificadamente, são as hipóteses que mais se demonstra a mora do credor. Então, a mora do credor são situações onde o credor atrasa no cumprimento da obrigação. Exemplos, pessoal, a maioria das situações que autorizam a consignação em pagamento, como, por exemplo, o credor se recusar injustamente a receber a prestação ou a dar quitação, ou o credor que deveria ir lá receber do devedor e ele não vai receber do devedor. Então, ele está em mora também. Uma outra situação, o credor mudou de endereço e não comunicou o devedor. O devedor não tem como saber onde ele está. Mora do credor também. Tá? Então, qualquer fato imputável ao credor gera a mora do credor. Para que isso ocorra, então, pessoal, quais são os pressupostos da mora do credor? Primeiro, existência de uma obrigação positiva, líquida e vencida. Existência de uma obrigação positiva, líquida e vencida. Certo? Primeiro requisito. Segundo requisito, pessoal. Estado de solvência do devedor. O que significa isso, pessoal? O devedor tem condições financeiras para pagar. O devedor tem que ter dinheiro para pagar. O devedor tem que ter o bem para pagar. Se ele não tem condições, pessoal, se ele não tem solvência, não tem como ter mora do credor. Por quê? Porque se ele não tem dinheiro, na verdade, quem está em mora é ele, não o credor. Ainda que o credor tivesse recusado no recebimento, mas o devedor não tem dinheiro para pagar. Certo? Então, o devedor tem que ter condições financeiras para suportar o pagamento. Terceiro, pessoal, deve haver a oferta real, ou seja, não basta o devedor ter condições de pagar. O devedor tem que estar
com o pagamento em mãos. Quando a gente fala de oferta real aqui, pessoal, não é só o devedor oferecer o pagamento, ele tem que estar com o pagamento, porque às vezes o credor não vai lá receber, ele não vai oferecer, mas ele está com o pagamento. Então existe a possibilidade de oferta real. Tá? Se o credor vai lá receber e o devedor tem o pagamento, beleza. Agora o credor não vai receber, mas ele também não tem o pagamento, o que adianta? Então a oferta real da prestação significa dizer o devedor estar com a prestação pronto para pagar. Ele está em plenas condições pronto para pagar. Não basta ter o dinheiro, ele tem que estar com o dinheiro. Quarto, recusa injustificada. Qualquer situação que recusa injustificada e que gera recusa injustificada e que, simplificando, pessoal, nós podemos falar em culpa do credor no atraso. Culpa do credor no atraso. Se não há culpa do credor, não há mora. Se não há culpa do credor, não há mora. E, por fim, aqui, pessoal, nós precisamos da constituição do credor em mora. Ou seja, o devedor tem que notificar o credor de que ele deveria ter recebido e não o fez. Um dos meios disso acontecer, pessoal, é exatamente através da citação na consignação em pagamento. Uma das formas disso acontecer é através da citação na consignação em pagamento. O nosso credor deveria ter recebido, não recebeu, se recusou, eu consigno em pagamento, e aí a citação já é o suficiente para constituir esse credor em mora. Quais são as consequências jurídicas da mora do credor, pessoal? As consequências jurídicas estão lá no artigo 400 do Código. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. 2. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas a conservá-la. E 3. Sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para pagamento e o dia da sua efetivação. Aqui, então, pessoal, nós temos 4 consequências para o devedor, para o credor. Primeira consequência, pessoal. O devedor deixa de ser responsável pela conservação da coisa quando isento de dolo. O que significa isso, pessoal? Ele não precisa mais conservar a coisa, mas ele não pode estragar a coisa propositalmente. Aqui é uma situação onde o nosso legislador diferencia culpa e dolo. Ele não precisa mais conservar, mas ele não pode estragar propositalmente. Segundo, o devedor passa a ter direito de ser ressarcido em todas as despesas que ele tiver com a coisa. Por exemplo, cavalo, pessoal, ele não é obrigado mais a cuidar do cavalo. Mas, se o cavalo adoecer, ele pode chamar o veterinário? Pode. Se ele tiver gasto, ele tem direito de ser ressarcido. Ele precisou comprar alguma vacina para o cavalo. Então, tem direito de ser ressarcido. Qualquer gasto, qualquer despesa que ele tiver com a conservação da coisa, ele tem direito de ser ressarcido. Terceiro, não responde pelos danos que sobrevier na coisa sem culpa sua. Então, pessoal, a coisa, o cavalo estava lá no pasto, caiu no buraco e quebrou a pata. Ele vai responder? Não. O cavalo estava lá no pasto, caiu um raio, matou o cavalo. Ele vai responder? Não. E terceiro, havendo variação no preço, o devedor tem direito de entregá-la pelo valor mais favorável a ele. Isso aqui, pessoal, se aplica muito à safra, a cotação de safras, soja, milho, essas coisas. Alguns produtos, pessoal, eles têm uma variação de preço muito grande. Pode ter uma variação do dia para a noite, aí tem uma variação boa de preço. Nessa situação, nesse tipo de produtos, pessoal,
Eu sempre vou cumprir a obrigação pela cotação mais favorável para o devedor. Então, no caso da soja, pessoal, eu vou entregar a soja pela cotação mais favorável ao devedor. Sempre lembrando que, como a gente disse, a mora do credor autoriza a consignação em pagamento. Por fim, pessoal, a mora recíproca. A mora recíproca, pessoal, não é prevista no Código, mas a doutrina reconhece a sua ocorrência. O que vai ser a mora recíproca, pessoal? É a mora do credor e do devedor ao mesmo tempo. Tanto o credor entrou em mora, quanto o devedor entrou em mora. Tudo ao mesmo tempo, pessoal. Então, vai decorrer aí de uma atitude culposa, tanto do devedor em não efetuar o pagamento, quanto do credor em recusar o pagamento. Lá no livro, pessoal, eu anoto um exemplo que deixa bem claro essa situação, que eu vou colocar aqui para vocês. A dívida é de 12, certo? O devedor, pessoal, não tem os 12. Ele vai lá pagar o credor e falar, credor, tenho 10. Veja, pessoal, ele está em mora? Sim. Por quê? Porque ele não efetuou o pagamento integral. Então, ele está em mora. Nesse momento, ele está em mora. Só que nesse mesmo instante, pessoal, o credor, além de recusar os 10, ele exige 15. Então, veja, pessoal, nesse momento, o devedor oferece 10 e o credor exige 15, só que a dívida é 12. Então, vejam essa situação. Eu tenho, de um lado, o devedor oferecendo 10, então ele está em mora, porque ele não está cumprindo a prestação nos seus exatos termos, e do outro lado, o credor recusando o pagamento e exigindo mais do que o devido, 15. Nessa situação, nós temos mora recíproca. Mora recíproca, pessoal, elas vão se anular. É igual a equação. Quando você tem dois elementos iguais dos dois lados da equação, eles se anulam. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Então, a mora do credor anula a mora do devedor. Certo, pessoal? A mora do credor anula a mora do devedor. Então, não tem mora. Quando nós temos mora recíproca, não tem mora. Os dois devem ser em mora. Como eu disse, pessoal, não tem previsão no Código. Isso aqui é uma criação da doutrina aceita pela jurisprudência. E detalhe, pessoal, não confundir mora recíproca com mora sucessiva. Tá? Ou alternativa. Qual que é a diferença, pessoal? A mora recíproca ocorre ao mesmo tempo, no mesmo fato, no mesmo ato. A mora sucessiva, pessoal, primeiro o devedor entra em mora, depois o credor entra em mora. Ou primeiro o credor entra em mora, depois o devedor entra em mora. Então, veja, pessoal, ocorrem fatos distintos, um sucessivo ao outro. Então, aí não, pessoal, aí é diferente, aí cada um responde pela sua consequência. Então, um pouquinho diferente, cuidado. Não confundir mora sucessiva com mora recíproca. Tá? A diferença é que a mora recíproca é ao mesmo tempo. E a mora sucessiva, como o próprio nome já está falando, é sucessiva. Primeiro acontece de um, depois acontece do outro. Vamos para a purgação da mora. Purgação da mora, pessoal, é o mesmo que remissão da mora, só que remissão com cedilha. Ou seja, é quando você paga uma conta atrasada. É o cumprimento da obrigação atrasada. Neutralizando aí os seus efeitos. Por isso que a gente fala que os efeitos da purgação é ex nunc, né? É do pagamento para frente. Então, na verdade, pessoal, sempre que você paga uma conta atrasada, você, na verdade, não está pagando a conta atrasada. Você está purgando a conta. Então, você vai lá na boca do caixa do banco e vai falar o seguinte: senhor caixa, vim purgar a mora dessa conta. Olha só que coisa linda, né? O cara vai te xingar porque ele não vai entender nada do que você está falando. Mas, na verdade, é isso, tá, pessoal? Você está purgando. Você não está pagando, você está purgando. Como é que se dá a purgação, pessoal, da mora? Artigo 401. Purga-se a mora, por parte do devedor, oferecendo este a prestação
mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. E 2, por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Então, olhem lá, pessoal. Como é que eu vou fazer para purgar a mora? Então, eu vou purgar a mora por parte do devedor, pessoal. Por parte do devedor, eu vou purgar a mora quando ele oferecer o principal da dívida mais as consequências da mora. Ou seja, tudo aquilo lá que a gente falou lá em cima para vocês. Cláusula penal, juros moratórios, correção monetária, indenização pelos prejuízos, se houver, despesas com a cobrança e processo, se houver. Então, pessoal, eu tenho que fazer tudo isso aqui. Veja, pessoal, que quando você atrasa uma conta, basicamente é isso aqui que você paga. Essa é a consequência da mora. Se houver cobrança judicial, você vai pagar isso aqui, com correção monetária, mais as despesas do processo. Despesas de cobrança e do processo. Se houver protesto, vai pagar as despesas do protesto. Se houver outros prejuízos, indenização. Veja que aqui, pessoal, eu falei, quando ele oferecer o principal mais, ou seja, eu vou somar o principal mais esses acessórios aqui. Em relação ao credor, pessoal, em relação ao credor, quando o credor aceita o principal, só que aí, pessoal, tem que descontar as consequências da mora. Ou seja, indenização pelas despesas de conservação, indenização pelos prejuízos causados pela coisa, receber pela estimativa mais favorável ao devedor e, se houver, as despesas de pagamento e processo. Então, as despesas lá, custas lá da consignação e pagamento, quem tem que arcar com é o credor. Se ele perder a ação, é ele que tem que arcar com as custas, como a gente já estudou lá na consignação e pagamento. Então, vejam, ó, aqui no devedor, eu tenho um mais. Aqui no credor, eu tenho um menos. Tá, pessoal? Então, no devedor, eu vou somar o principal mais os acessórios. Em relação ao credor, eu vou diminuir do principal os acessórios. Para a gente finalizar, cessação da mora, pessoal. Cessação da mora, pessoal, é diferente de purgação. Por quê, pessoal? Porque algumas pessoas, alguns treinadores apontam a purgação, colocam a purgação como uma espécie de cessação. Colocam a purgação como uma espécie de cessação. Na verdade, pessoal, a purgação é remissão pelo pagamento, né? Pagamento da prestação em atraso. Então, purgação é o pagamento da prestação em atraso. Então, há pagamento. A cessação em si, não, pessoal. A cessação, ela vai ocorrer quando há um fato extintivo da obrigação. E que vai gerar, pessoal, efeitos futuros e pretéritos e futuros, ou seja, um efeito ex tunc. Então, eu vou ter um fato extintivo da obrigação e que vai gerar tanto efeitos pretéritos quanto futuros. Então, veja, pessoal, que nessa situação, a cessação da mora é muito mais do que uma purgação. Porque, na verdade, eu não tenho pagamento. Eu vou ter a extinção da obrigação pela remissão, com cedilha, com 2 S's, pela confusão, pela compensação ou pela novação. Então, vejam, pessoal, que quando nós falamos de pagamento em atraso, eu tenho purgação. Quando nós falamos de perdão de uma dívida atrasada, eu tenho remissão, então eu tenho cessação da mora. Quando eu tenho a compensação de uma dívida atrasada, então eu vou ter cessação da mora. Quando eu tenho a novação de uma obrigação atrasada, eu tenho cessação da mora. Faltou dação aqui também. Deixa eu acrescentar dação. A dação também entra aqui, tá?